falar no mundo secular, um soldado que se prepara, a maior alegria dele é quando lhe é dada uma missão. Agora, quando ele está sempre no quartel ou quando está sempre a treinar e não lhe é dado missões, e eu estou a dizer que ser mãe e ser pai é uma das missões, porque há irmãos e irmãs que não têm filhos e que não, por isto ou por aquilo, mas não deixam de ter missões nas suas mãos e de levar a cabo a obra do Senhor. Mas quando eu digo isto, estou a falar para os pais, nós termos esta missão. Então um soldado quer que naquele dia lhes seja dito, olha, tu tens esta missão a cumprir. E toda a preparação, e eu falei um pouco acerca disso, de que preparação é nossa responsabilidade. Agora, capacidade é Deus que a dá. Preparar-nos é nossa responsabilidade, irmãos. Queira ou não, nós devemos nos preparar. Porque depois, na altura certa, o Senhor capacita. Foi assim com David. David preparou-se, lutou com um urso, lutou com um leão, e ele foi-se preparando. Eu acredito que David, naquela altura, não devia perceber bem porque é que aquilo estava a acontecer. Se ele estava-se a portar tão bem e, de repente, parece-lhe aquelas duas personagens na vida e ele teve que se preparar. Para quê? Para que, na altura certa, o Senhor lhe desse a capacidade de enfrentar, então, aquele gigante. E na nossa vida acaba por ser assim, irmãos. E eu falei um bocadinho acerca disso. Eu hoje queria ir um bocadinho mais fundo nesta questão e falar um bocadinho mais ao pormenor. E não nos esqueçamos, irmãos, é muito importante nós percebermos que depois é o Senhor que capacita. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 13, a palavra de Deus diz isso. É Deus que opera, tanto no querer como no efetuar. Não é segundo a minha vontade. Não é segundo a vontade dos meus filhos, mas é segundo a sua vontade. Filipenses 2:13. Então, nós já percebemos que preparar-nos, então, e depois o Senhor capacita-nos. Eu hoje gostava de vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu acho que é uma parábola que os irmãos nunca ouviram falar. Lucas, capítulo 15, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu não vou falar acerca do filho, eu tenho alguma coisa preparada para os filhos, mas não é agora, eu vou só falar para os pais hoje. E Lucas, capítulo 15, do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo, que todos conhecem, e eu vou ler a partir do versículo 11. Lucas 15. Antes de ler, irmãos, eu só queria introduzir então o tema e dizer-vos qual é o tema pelo qual eu vou falar, que tem a ver com a importância da autoridade. E nós vamos ver aqui um modelo de autoridade neste homem e ver alguns aspectos interessantes que têm a ver com a autoridade no lar. Irmãos, a autoridade no lar não foi alguém um dia que criou. Não foi alguém que se lembrou, uma sociedade ou a cultura de um país que introduziu isto. A autoridade, como pais, é-nos dada por Deus. Porque Deus é um Deus de ordem. E então tem que haver uma autoridade. Em tudo existe autoridade. Foi assim desde o início. E eu gosto de começar sempre desde o início, porque foi assim com Adão. Desde o início, todas as coisas, os bichos todos lá no Éden, as plantas, as ervas, as árvores de fruta, tudo, estavam sob a autoridade de Adão. Ou seja, havia ali uma ordem. Deus, como autoridade máxima, onde Adão iria buscar, de facto, a fonte, onde ele iria buscar ali, onde ele tinha o compromisso de beber da sabedoria de Deus, para depois, então, ele usar dessa mesma sabedoria para poder usar dessa autoridade que Deus lhe tinha dado em gerir tudo aquilo que tinha à sua volta, inclusive a sua própria família, que era de proteger, de poder suprir as necessidades e de tudo aquilo que o Senhor lhe tinha dado nas mãos. E hoje não deixa de ser diferente assim. Mas vamos ler, irmãos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e eu vou ler desde o versículo 11. E disse um certo homem tinha dois filhos. E o mais
moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comemos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido, e achou-se. Irmãos, eu vou-me só focar aqui neste pai, eu não vou falar acerca do filho, certamente numa outra oportunidade poderemos falar acerca dos filhos, mas nesta questão acerca deste pai. A autoridade dada por Deus, irmãos, tem vários aspectos. Ela é um direito, em primeiro lugar. A autoridade de Deus, ela é um direito divino que nos é dado a nós. Em segundo lugar, ela é liderança, ela é influência e ela transmite o testemunho, ou seja, ela é um símbolo nas nossas vidas para a sociedade. Então, eu queria falar-vos um pouco acerca destes aspectos. Como direito que esta mesma autoridade que nós devemos exercer dentro do nosso lar, ela é. Sermos pais é um direito de facto. Esta autoridade é um direito divino. Não podemos confundir autoridade com autoritarismo ou com faltas de respeito porque achamos que estamos no topo, porque achamos que, geralmente é isso quando pensamos numa autoridade, alguém que está em cima, alguém que dita regras, alguém que dá ordens, alguém que manda fazer isto, manda fazer aquilo. Não, a autoridade divina é algo muito mais profundo, é algo que vai ao cerne da questão, vai muitas das vezes contrariar este próprio significado que a sociedade quer impor. A autoridade como direito, e é isso que nós temos que ver aqui, este homem foi-lhe dado esse direito. Tanto é que o filho foi ter com ele e foi-lhe pedir a parte dele, porque era o pai que geria. Nós vemos na palavra de Deus em Provérbios, logo no capítulo 1, quando o Senhor diz aos filhos que devem ouvir a instrução do pai e a doutrina das suas mães. É porque é dado esse direito aos pais. Quando o Senhor manda honrar o pai e a mãe, manda honrar os pais, é porque o Senhor dá-nos esse direito de podermos exercer dentro dos nossos lares. Nós vemos também no versículo 18 desta mesma passagem
este filho lembrar-se e ele dizer: levantar-me-ei e ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Este filho reconhecia no pai esse direito. As circunstâncias aqui nesta passagem não foram fáceis para aquele pai. Eu acredito que a vontade que aquele pai tinha quando o filho partiu, passado pouco tempo, era mandar um dos seus trabalhadores vigiar o filho e dizer: olha, vai ver, eu não vou, mas tu vai. Irmãos, quem é aqui que não faria isso? Tendo a capacidade que tem, que este homem tinha, de ter muitos jornaleiros a trabalhar para eles, e olha, vocês sem darem conta, qualquer coisa ligam para mim. Epá, se ele tiver a padecer alguma necessidade, vocês ligam, eu tenho o número da conta, eu meto dinheiro na conta bancária, depois ligo-lhe a dizer para ele ir lá buscar. Não era isso que nós faríamos? Certamente. Mas este pai, tendo o direito que ele tinha de ser pai, ele respeitou a decisão do filho. Mas ele fez uma coisa, irmãos. Ele, para além de respeitar a decisão do filho, acredito que ele sofreu muitas noites, acredito que muitas das vezes ele foi de joelhos ao chão e pedir ao Senhor que movesse o coração do filho, mas ele não pôde fazer nada. A autoridade, para além de significar este direito divino, significa respeito, significa respeitar a vontade do filho. E foi isto que este homem fez. Ele respeitou a vontade do filho. Este homem é o reflexo do amor que o Senhor Jesus Cristo, que Deus tem por nós. O Senhor respeita as nossas decisões. Ele não nos contraria nas nossas decisões. Ele não diz, no outro, ou por sonhos, ou por isto, ou por aquilo, olha, não vais por ali. Ele diz-nos através da sua palavra. Mas Ele respeita. Agora, aquilo que nós semearmos, aquilo vamos colher certamente. Nós temos de ter noção, irmãos, de que nada mais, nada menos do que esta responsabilidade de nós educarmos almas. Nós estamos a educar almas, os nossos filhos são almas. Há aqui dois caminhos. Se há aqui alguém que ainda não entendeu de facto o plano da salvação, que possa perceber que não há aqui muitos caminhos. Só há aqui dois caminhos ao homem. É o compromisso e a obediência a Deus e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, ou então é a perdição eterna. Não há aqui outro meio termo. E a nossa responsabilidade é nós pensarmos que aquelas almas que o Senhor nos deu para cuidarmos, a herança que o Senhor nos deu, o que é que nós estamos a fazer com elas? Que autoridade é que nós estamos a exercer sobre elas para que elas possam tomar a maior decisão das suas vidas, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo? O facto de nós menosprezarmos este direito, o facto de nós pensarmos que cabe à Igreja, que cabe à sociedade, que cabe à família, ou aos tios, ou aos avós, educar os nossos filhos, levá-los aos pés do Senhor, irmãos, isso é um erro tremendo. A palavra de Deus não diz que essa responsabilidade está sobre a Igreja, ou essa responsabilidade está sobre os avós, ou sobre os tios, ou sobre a sociedade. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros como pais. Nós não devemos desculpar a sociedade, os nossos filhos, a má educação ou a falta de autoridade que nós damos aos nossos filhos, esse direito, nós não devemos passar para a Igreja. É-nos dado o direito de nós termos uma influência diária na vida dos nossos filhos. Nós temos que perceber que amizades é que os nossos filhos têm. É impressionante como muitos pais, no direito desta mesma autoridade, assobiam para o lado. E não percebem de que uma amizade, e a palavra de Deus diz que o valor que tem uma amizade, ela tem mais valor do que propriamente, muitas das vezes, afinidade de sangue. Ou seja, é importante, irmãos, como pais, nós percebermos quais são os amigos dos nossos filhos. Uma vez numa reunião de jovens, o nosso irmão Carlos disse, houve um jovem que lhe perguntou, o que é um verdadeiro amigo? Um verdadeiro amigo é aquele que nos leva para perto de Deus. Ponto. Se os nossos verdadeiros amigos levam-nos para longe de Deus, cuidado. Então nós, como pais, temos que checar isto de uma maneira sábia.
não se esqueçam que a autoridade de Deus para connosco é uma autoridade em que revela, em primeiro lugar, amor. E é este mesmo amor, como autoridade, que nós temos de ter para com os nossos filhos. Houve um pai que fez uma entrevista a um filho e fez-lhe várias perguntas. E essas perguntas, e o pai foi apontando as perguntas, aquilo que o filho ia lhe dizendo, e o pai ia apontando. E uma das respostas, dentro deste tema da autoridade, uma das respostas que eu achei interessante a esse filho que respondeu ao pai, foi de que ele tinha a certeza absoluta que muitas das vezes na vida dele, Deus falava-lhe através do pai e da mãe. Para além de Deus nos falar através da palavra de Deus, Deus deu-nos essa responsabilidade, irmãos. Agora, como é que um pai pode ser o porta-voz, como a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo? Como é que nós podemos ser embaixadores de Cristo se nós próprios, como pais, não reconhecemos a autoridade de Deus na nossa vida? É impossível. Em primeiro lugar, para nós podermos passar esta mensagem que os nossos filhos esperam, porque este jovem disse: eu às vezes preciso de ouvir o meu pai e a minha mãe para perceber aquilo que Deus quer para a minha vida. Foi uma resposta que esse filho disse ao pai. Então como é que eu quero ser porta-voz do meu Deus se eu próprio não reconheço Deus como autoridade na minha vida? Se eu próprio não tenho intimidade com Deus para que eu possa de facto passar esta mensagem? Intimidade com Deus não é vir aqui ao domingo, irmãos. Intimidade com Deus não é, e compromisso com Deus não é eu assistir todas as reuniões de Zoom, não é eu ter algum serviço na obra. Intimidade com Deus é muito mais do que isso. Irmãos, este mesmo direito, e estamos a falar do direito ainda, este mesmo direito que Deus nos dá, Ele dá-nos o direito de nós influenciarmos os nossos filhos na amizade que eles têm, de o direcionarmos. Eu uma vez disse, a Priscila não está aqui, posso falar mal dela. Eu uma vez disse à Priscila, ela tinha uma colega na escola, e nós já nos tínhamos apercebido que ela não seria uma boa influência para ela. Mas a Priscila não via isso. Depois viu da pior maneira, né? Porque... mas nós alertamos-a várias vezes. Olha, Priscila, toma atenção, porque esta tua colega, ela não é uma boa influência para ti. E ela acabou por ver isso, mas ela acabou por sofrer na pele um pouco isso, porque não nos deu ouvidos. Mas ela depois reconheceu e falou connosco. E eu dou graças a Deus porque é assim, muitas das vezes, é preciso nós termos uma atitude incisiva, é nós dizermos aquilo que é certo. Não se esqueçam, irmãos, de que para nós podermos ser uma boa influência, nós temos que estar influenciados. Nós temos que estar influenciados de Deus, temos que ter a influência de Deus na nossa vida. E isso só vem da intimidade através da palavra de Deus. Não há outra maneira. Eu esta semana, a nossa irmã Xana, a esposa do Patrick, mandou-me no WhatsApp alguém que orava e dizia: Senhor, fala comigo, mostra-me. E depois, noutra parte, esse mesmo bonequinho, o Senhor estendeu uma mão com a Bíblia. E o Senhor fala-nos através da palavra de Deus. Então, para sermos uma boa influência como pais, irmãos, nós temos que ser influenciados por Deus. Nós temos que nos deixar ser influenciados por Deus. Às vezes nós não despojamos o velho homem, velhos hábitos. É bom nós criarmos bons hábitos aos nossos filhos. É esse direito que Deus nos dá. Que hábitos é que nós temos no nosso lar? Têm sido hábitos que levam os nossos filhos a olhar para Deus? Tem que ser assim. É esse direito que nós temos. A autoridade de Deus dá-nos esse direito. Sabem que estas imagens que apareceram aqui, aquele senhor mais velho, ele, só para vocês terem noção, foi ele que foi trabalhador dos caminhos de ferro quando os portugueses estavam em Angola e fizeram os caminhos de ferro. Então havia um senhor português que lhe deu um casaco em 1974, quando veio para cá. Ele deu-lhe um casaco. E quando nós estávamos no Quimbo e íamos lá,
ele usava um casaco tão... Era só tiras, o casaco tinha só tiras, não tinha... Aquele casaco cobria tudo menos o frio. A sério, era um casaco. E eu uma vez disse ao João, que era o pai dele, o filho dele, eu disse ao João, epá, o teu pai, ele não tem frio com aquele casaco. Ele disse, aquele casaco foi um senhor que era muito amigo dele, do tempo que era português naquele tempo, e tem muito significado para ele, e ele deu-lhe o casaco. E quando os irmãos aqui da igreja em Quinta do Conde uma vez enviaram roupa para lá, foi um casaco, e eu dei-lhe esse casaco a ele. E eu pensei, pá, próxima sexta-feira ele vai levar o casaco novo. E ele trouxe o casaco velho. Ele não levou o casaco novo. O casaco estava todo rasgado. E eu disse ao João, ele fala mal português, ele quase que não percebe português. Eu disse ao João, o teu pai não usou o casaco novo? Ele disse, não, está guardado. E eu disse, mas ele passa frio, porque ali naquela zona, no tempo do frio, faz frio. E ele disse, mas não, ele gosta daquele casaco. E nós às vezes é assim, irmãos. Nós trazemos maus hábitos da nossa velha carne e não somos capazes de nos revestir desta nova roupagem que o Senhor nos dá. Porque é esta mesma roupagem que nós vamos agasalhar os nossos filhos. Eu não sei se vocês conhecem aquela história de, há muitos anos, numa terra longínqua, que os mais velhinhos, quando ficavam muito velhinhos, os filhos pegavam neles e levavam-nos lá para o monte com uma marmita e uma mantinha e deixavam-nos lá até eles morrerem. Acabava a comida e eles morriam. E era assim que eles descartavam os idosos. E um dia um filho pegou no pai e levou-o para lá. E quando ele se ia embora, o pai disse, espera aí, anda cá. Rasgou a manta e disse, olha, metade desta manta é para quando o teu filho te vier trazer, é para tu usares. E ele pegou no filho e pegou no pai e levou o pai de volta. E às vezes acaba por ser assim. Nós vamos dividir a roupagem que o Senhor nos dá hoje como direito aos nossos filhos. Possamos ter isto em mente, irmãos. É uma responsabilidade enorme. É nós criarmos bons hábitos. É nós termos uma influência na carreira profissional dos nossos filhos. É um direito que o Senhor nos dá de nós influenciarmos os nossos filhos. Eu dou graças a Deus por ver filhos serem influenciados pelos pais na carreira profissional deles. É sinal de que os pais estão a ser uma influência nessa área. Pais têm usado desse mesmo direito para influenciar os vossos filhos na questão dos relacionamentos, do namoro, de dizer sim, de dizer não. Nunca digam ao vosso filho nem. Digam sim ou não. É essa a linguagem que Deus tem para connosco. Foi esta linguagem que este homem teve para com aquele filho. O filho disse, olha pai, dá-me a minha parte. O pai disse, é. Eu acredito que aquele pai deve ter sofrido naquele momento. Porque ele deve ter visto o filme a passar à frente dele. E nós às vezes vemos o filme a passar à nossa frente e nós cedemos às exigências dos nossos filhos. Mas nós estamos a ver e não somos capazes de dizer assim, não. Não se esqueçam, irmãos, o Senhor vai nos pedir responsabilidade. Eu até tremo. O Senhor vai nos pedir responsabilidade sobre os nossos filhos. O Senhor chegou a Eli e disse-lhe a ele, tu honraste mais aos teus filhos do que a mim. Tu tornaste os teus filhos, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13 e no versículo 13, o Senhor diz assim, tu tornaste os teus filhos execráveis, abomináveis, que é o significado da palavra. O facto de ele ter cedido. O facto de ele ter honrado mais aos filhos do que propriamente a Deus. Mas, acima de tudo, nós temos o direito de, como autoridade, de guiar os nossos filhos espiritualmente. Esse é um direito que o Senhor nos dá. Quando o Senhor diz, filho, ouve a instrução do teu pai e ouve a doutrina da tua mãe, põe em prática aquilo que a tua mãe está a dizer. Ele espera, em primeiro lugar, ele espera uma atitude da nossa parte e depois espera uma atitude dos nossos filhos. Temos tido, de facto, esta atitude como autoridade que Deus nos dá, esse direito. Não nos esqueçamos disso, irmãos. E não nos esqueçamos de nos revestirmos da nova roupa e deixar os trapos da velha roupa
Porque ela está carregada de coisas más. Ela está revestida de princípios, ela está revestida de coisas que fazem definhar a alma dos nossos filhos. As almas dos nossos filhos são eternas, irmãos. Não invistam demasiado da vossa vida naquilo que é perecível. Não invistam demasiado na vossa filha, nos hobbies dos vossos filhos. Não invistam demasiado na vida dos vossos filhos numa carreira profissional. Eu não estou a dizer que agora, olha, estás na universidade, ficas por tua conta, trabalhas à noite e orienta-te. Não é isso. Mas o que eu estou a dizer é, tudo aquilo que vocês possam fazer, que possam apontar para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, mas é preciso nós termos esta atitude. Pensem na responsabilidade de uma alma. O Senhor dá-nos alguém e diz assim, olha, isto, não há dinheiro nenhum no mundo que tenha tanto valor como esta alma que eu estou-te a dar para tu poderes criá-lo, educá-lo e levá-lo aos meus pés para que um dia ela se possa converter. Toma a maior decisão das suas vidas. Está aqui, é tua. Que missão, irmãos? O que é que nós temos feito? Temos usado desse direito de autoridade? Queria-vos falar agora acerca de autoridade como liderança. Liderança significa serviço. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ser pai e ser mãe. Temos que nos abdicar de muita coisa. Mas digo-vos uma coisa, é o maior privilégio de todos os tempos, é de facto nós sermos pais e usarmos de facto da melhor maneira a herança que o Senhor nos deu. Que privilégio é de nós cuidarmos dos nossos filhos. Que serviço, que excelência de serviço é nós liderarmos. Essa mesma autoridade ser liderança. Se há uma coisa dentro dos nossos lares que existe, estou a falar em relação à autoridade como liderança, é instalada, a partir do momento que nós temos filhos, é instalado dentro da nossa casa câmaras de vigilância. É uma coisa impressionante. Não há maior sistema de vigilância do que os olhos dos nossos filhos. Acreditem, é um sistema de vigilância que vai ao milímetro. Eles veem como nós agimos, eles veem qual é a nossa prioridade, eles veem como nós agimos nas horas mais difíceis, eles veem como é que nós nos comportamos com a mãe deles, eles veem como a mãe se comporta com o pai deles, eles veem qual é o nosso serviço, os olhos deles passam por todo o lado. Então nós temos de ter cuidado, estamos a ser vigiados. Como tem sido a nossa liderança em relação a isso? O nosso serviço? Eles olham se de facto nós somos pais em que vivemos Cristo. A palavra de Deus diz assim, não irriteis os vossos filhos. Em relação aos filhos. Em relação às esposas diz assim, não vos irriteis contra elas. Porque elas às vezes têm atitudes que nós nos irritamos. E o Senhor diz, pá, não se irritem, tenham calma. Respirem fundo e mandem-lhes chocolates de longe. E não se irritem contra elas. Ou os nossos filhos diz, não irriteis os nossos filhos. Sabem o que é que irrita mais um filho? Este jovem, em que era feita uma entrevista, ele disse assim, quando falava com ele, ele dizia que há uma necessidade enorme de quando eles fazem um erro, dos pais irem falar com eles. E uma das coisas que os irrita é quando eles erram e os pais não falam com eles. Eles sentem-se ignorados. É isso que Deus faz connosco? Não. Quando nós erramos, o Espírito de Deus que habita em nós acende luzes por todo o lado. Se, irmãos, se não vos acendem luzes, cuidado. Que intimidade com Deus nós estamos a ter?
Mas quando nos acendem-nos luzes por todo lado, é o Senhor a avisar-nos, dizer, olha, tu erraste, tu não agiste bem. Então é essa atitude como pai que nós devemos ter. Eu acredito que este homem, porque nós lemos de que este filho, passado uns dias, partiu, eu acredito que ele deve ter falado com o filho. Ele deve ter alertado o filho. Tanto deve ter alertado com o filho, porque ele repreendeu o filho mais velho. Ele falou com o filho mais velho. Ele não ignorou a repúdia que o filho mais velho teve para com o irmão. Ele podia não ter ligado, mas ele foi falar com o filho e disse, olha, essa tua atitude não é certa. Por isto, e reparem na expressão de amor que este pai revelou. Ele repreendeu o filho com amor. Ele admoestou o filho. E é esta mesma atitude que nós devemos ter. E este jovem dizia, o que é triste é, mesmo quando eu erro, eu não vejo uma ação da parte do meu pai. Nós, pais, pensamos assim, eu não lhe vou dizer nada, porque senão depois ele fica triste comigo. Quando a palavra de Deus diz que não, que é o contrário. Nós devemos admoestar segundo a vontade de Deus. Então, uma das coisas que irrita os filhos, e a palavra de Deus diz para nós termos cuidado, para os nossos filhos não irritarmos os nossos filhos, é esta falta de liderança. É de nós, quando eles têm uma atitude errada, nós corrigirmos. Nós devemos corrigir pelo erro. Nós, às vezes, queremos corrigir os nossos filhos, ou lidamos com eles, como se eles, os papéis estivessem invertidos. Como se eles fossem, de facto, a autoridade dentro do lar. E não eles estivessem sobre essa mesma autoridade que somos nós. Então nós temos de ter cuidado com isso, irmãos. Eles precisam de um bom exemplo de liderança. Eles precisam de perceber que a liderança, ela está revestida de amor, respeito e justiça. Não há nada pior para um filho do que verem um pai e uma mãe a serem injustos. Geralmente, quando são muitos irmãos, o que é que acontece? A mãe está na cozinha e está a fazer o jantar e os filhos lá na sala, aquilo é uma balbúrdia autêntica. E a mãe diz, olha, quando eu chegar aí, se vocês não resolvem, vão comer todos. E eles já sabem que a mãe avisou-os. Quando a mãe chega lá, apanham todos. E pronto, e fica o problema resolvido. Não é isso que eu me refiro. Isso não significa ser injusto. Porque estamos a falar que há um aviso. Tomem atenção. Então, a ordem seria, parem já. Não pararam, há consequências. Mas quando eu falo na injustiça, é muitas das vezes, sabem que há um erro muito grande. Há pais que dizem assim, que mal é que eu fiz? Eu eduquei, tenho 5 filhos, mas eu eduquei-os todos da mesma maneira. Porquê que eles agem assim? Esse é que é o erro. Irmãos, nós não devemos educar os filhos todos da mesma maneira. O princípio tem que ser o mesmo. Mas o método pelo qual nós devemos educar os nossos filhos, nós devemos liderar, é que tem que ser diferente. Porque é isso que Deus faz connosco. Este homem não agiu da mesma maneira com o mais novo, como agiu com o mais velho. Ele, o mais velho, nunca lhe deu um cabrito para ele lá fazer a festança lá com os amigos dele. Mas ao mais novo, quando o mais novo lhe pediu, eu dei-lhe a parte dele. Mas este pai não era injusto, porque ele disse, aquilo que eu tenho é teu. Ele não era injusto. E nós, muitas das vezes, a maneira como nós agimos injustamente com os nossos filhos é precisamente por nós não diferenciarmos a personalidade dos nossos filhos. Nós não percebermos que eles são diferentes. E sabem porquê? Porque às vezes não passamos tempo com eles. Porque às vezes não estamos com eles. Então, pensamos que eles são iguais. Mas não são. Eles são, de facto, nossos filhos, mas eles são diferentes. Eles precisam de ser educados de maneira diferente, mas os princípios e a instrução e a doutrina têm que ser a mesma. Mas a maneira como ela é passada tem que ser passada de maneira diferente, porque eles são diferentes. É assim que Deus... A minha história não é a mesma história do Zé, não é a mesma história do João, nem do Carlos, porque o Senhor lida diferente connosco. Mas os princípios e os valores são os mesmos. Esse nós não devemos abrir mão. Então temos que... Porque quando fazemos isto, estamos a agir injustamente. A nossa liderança não está a ser uma liderança justa. E mais, irmãos, acaba por afastar-nos progressivamente dos nossos filhos. Porque eles acabam... Porque nós geralmente
o nosso feitio às vezes é mais parecido com o filho do meio, o filho mais novo ou o filho mais velho. Então a tendência é de nós fazermos passar esta mesma mensagem da maneira que agrada a um e que não agrada aos outros. Percebem, irmãos? Liderança significa trabalho. Trabalho significa conhecer os nossos filhos. Passar mais tempo com eles. Sabem que o facto de nós liderarmos com justiça, com respeito para com os nossos filhos e com amor, vai fazer uma diferença na vida deles tremenda. Vai ajudá-los a eles poderem usar este mesmo padrão e a saberem respeitar na vida deles futura, quando forem adultos, a poderem encarar as coisas de uma maneira diferente em relação ao governo. E nós podemos ler Romanos 13, no capítulo 13 e no versículo 1, quando diz: toda a alma seja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Alguém que não respeite e que não reconheça liderança nos pais, como é que há de reconhecer liderança no governo? Como é que há de conhecer liderança nas autoridades? Mais, no trabalho, Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 5 a 7, diz assim: vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. No trabalho, na vida secular, no dia a dia, se formos bons exemplos como pais na liderança, os nossos filhos vão saber respeitar o patrão, vão saber respeitar as autoridades e a hierarquia dentro do trabalho. Houve uma vez que eu falava com a nossa irmã Andreia e ela dizia que tinha uma colega dela que chegava ao trabalho sempre atrasada. E eles perguntavam: mas porquê é que tu chegas atrasada? Eu não consigo levantar cedo. Mas porquê? Porque não houve liderança nos lares dizer assim: tens que te levantar cedo porque há responsabilidade. Tu tens que chegar cedo à escola para não faltar à primeira hora. Tu tens que chegar cedo aos teus compromissos. Então, tinha que ter havido um papel da parte dos pais antes para ela poder perceber mais tarde que isso era um valor e um princípio que teria que pautoar na vida dela. Então, é esta influência, irmãos, que nós temos que ter. O tempo vai avançando e eu não tenho tempo. Devemos ser justos, de facto, nesta mesma liderança. Devemos ter o cuidado, irmãos, desta liderança ser assertiva. Nós não devemos liderar nos nossos filhos fazendo como se faz às vezes em qualquer coisa, que é, pode ser isto ou pode ser aquilo. Não, nós temos que ser assertivos. Não se esqueçam que os nossos filhos são flechas na nossa aljava. Eles têm que ser tratados com muito cuidado. Se eles provavelmente tiverem, na vida deles, tiverem uma deficiência de caráter, ou eles não conseguirem perceber, de facto, aquilo que o Senhor quer para a vida deles, eles não vão ser assertivos no alvo. Se uma flecha tiver algum empeno ou alguma deficiência, ela não consegue acertar no alvo. E é um desperdício, porque foi aquilo que o Senhor nos deu, para de facto elas serem assertivas. Não nos podemos esquecer de que liderança não é só quando eles tiverem 5 anos, 12 anos, 13 anos, é que nós vamos exercer liderança na vida deles. É desde pequeninos. Eu, há 15 dias ou há 3 semanas, eu estive em Oiã, na casa do Marcos e da Jerusa, e houve uma coisa que me marcou profundamente, irmãos. Daí a importância de nós estarmos juntos, famílias estarem juntas. Aprendemos uns com os outros. O Senhor fala-nos assim. E nós estávamos lá na casa do Marcos e da Jerusa. Houve uma coisa que me marcou, e eu vou um dia tentar passar isto para os meus filhos, que nós não agimos assim no nosso lar. E eu tenho pena de não termos agido assim. Foi a Jerusa, estava a dar leite ao bebê, ao Filipe, que é um bebê, e antes de dar o biberon, ela dava graças a Deus,
pelo alimento que ela dava ao filho. Eu, quando vi aquilo, eu arrepiei-me, porque eu nunca tinha visto isto. Eu nunca vi uma mãe, antes de dar mama ao filho, dar graças a Deus por estar a dar mama ao filho. Nunca vi. E o Senhor mostrou-me e disse, olha, epá, não é para ti, Nando, mas porque já não vais ter filhos. Acho que não vou ter filhos, não é? Pá, só o Senhor, tenho muitos adotivos, mas se o Senhor me der adotivos, mas se calhar vais ter netos. E passa isso para os teus filhos. E é esta influência, irmãos, que nós temos de ter. Liderança é isto. É nós podermos passar para os nossos filhos aquilo que o Senhor tem. Apontar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer e para nos mostrar. Passemos isto para os nossos filhos. Isso é muito importante, irmãos. Eu vou terminar. Eu tinha mais umas coisinhas, mas eu vou terminar e vou falar acerca muito rapidamente, da questão simbólica. Não se esqueçam que esta mesma autoridade é ela que, sendo dirigida segundo a vontade de Deus, ela mostra o caráter de Deus dentro do nosso lar. Proteção, que é isso que Deus faz connosco. Foi isto que este homem fez com este filho. Ele deu-lhe proteção, deu-lhe amor. Nós vemos que quando ele voltou, ele não apontou o erro ao filho. Sabem que, como pais, muitas das vezes a nossa tendência, quando os nossos filhos fazem alguma coisa má, a nossa tendência é logo, porque quando eles mostram arrependimento, apontamos logo para o erro. Depois então, se calhar damos-lhe um beijo. Façamos o contrário, irmãos. Abracemos-os primeiro e depois então, quando eles estiverem no afago do nosso amor, no afago do carinho, nos sentemos com ele e então depois falemos do erro. Eu acredito que se calhar este pai falou do erro, mas reparem que este filho nunca se esqueceu daquilo que era mais importante. Que ele disse, pequei contra o céu e perante o meu pai. Em primeiro lugar, ele tinha noção que tinha pecado contra Deus. E depois então ele falou no pai. Mas ele tinha essa noção. Porquê? Porque ele via no lar dele que aquele pai vivia segundo a vontade de Deus. E foi aquilo que o pai lhe transmitiu. E é esta autoridade simbólica que o Senhor quer que nós possamos transmitir nos nossos lares. Proteção, amor, sabedoria, justiça e uma coisa muito importante, firmeza. O facto de nós não corrigirmos os nossos filhos, podemos levá-los para o inferno. Isto é grave, irmãos. É uma responsabilidade muito grave. Eu não falei aqui da firmeza, tinha muita coisa para podermos falar acerca da firmeza, mas o tempo voa. Mas é muito importante. O amor e a autoridade que o Senhor tem na nossa vida é proteção, amor, sabedoria, justiça e firmeza. Sim, não. Não existe nem. Agora, existe uma coisa, que como pais temos de ter a sabedoria de muitas das vezes dizermos aos nossos filhos que é preciso eles esperarem um pouco para ouvirem a nossa resposta. Quando esse jovem falava, e eu vou terminar, e eu acho que ele disse algo muito importante. Quando esse jovem falava, e falava um pouco acerca da questão de esperar, e ele disse isto assim, nunca ninguém morreu por esperar a vontade de Deus. Eu não conheço ninguém que tenha morrido por esperar a vontade de Deus. Claro que todos nós vamos morrer, mas essa consequência, não. Mas ele disse uma coisa, mas eu já vi muitos afastarem-se de Deus por não saberem esperar. O facto de nós esperarmos uma resposta, não padecemos por isso, pelo contrário, iremos obter no tempo certo. Mas o facto de não sabermos esperar vai nos afastar de Deus. Muitas das vezes afasta-nos de Deus. Porque não nos podemos esquecer, irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Pais, mães, não se esqueçam
porque há coisas que se conquistam, não se obtêm. O respeito e a liderança não é fácil. Tem que ser conquistadas, tem que haver um trabalho muito árduo da nossa parte. Mas é muito importante nós termos noção de que os nossos filhos são almas de um valor que não há, esta terra não tem. O que é que estamos a fazer com as almas que o Senhor nos dá? Que possamos pensar nisso, irmãos, e que o Senhor nos ajude, acima de tudo, a podermos aos seus pés. Se porventura não temos tido uma atitude assertiva, há sempre tempo. Nunca pensemos que já não há tempo. Não há. Este pai, certamente acredito que ele deve ter pensado: ei pai, o meu filho nunca mais volta. Mas houve o tempo certo que ele voltou. E houve o tempo certo que este filho se calhar reconheceu, e como reconheceu, que tomou a atitude errada. Não porque o pai foi atrás dele, mas porque ele lembrou-se, muitas das vezes, daquilo que o pai passou para ele. Não esqueçamos que este pai também não se esqueceu do outro filho. E é assim que Deus cuida de nós. Não pensamos que Deus tem um carinho mais especial por uns do que para os outros. Não pensemos assim, irmãos. O carinho que Deus tem por cada um de nós, Ele é o mesmo. Ele ama-nos de tal maneira que Ele não deu o Senhor Jesus Cristo só por uns. Foi por todos. Da mesma maneira, as gotas derramadas naquela cruz não foram mais para uns do que para outros. E que nós possamos ter esse equilíbrio dentro do nosso lar. Não possamos, em benefício de uns, prejudicar os outros. Nunca. Que o Senhor nos livre e que nos ajude na nossa sabedoria contaminada, porque temos uma sabedoria um pouco contaminada. Mas a sabedoria de Deus, essa é perfeita, e que possamos buscá-lo. E não se esqueçam, não conseguimos passar a autoridade certa se não estivermos sobre a autoridade de Deus. Que o Senhor assim nos ajude.